dia! Bom dia, amadas irmãs, que seu dia seja maravilhoso. Hoje nós vamos ler 2 versículos da palavra de Deus que se encontra em Mateus 12, versículos 31 e 32. Vamos lá? Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tudo que tens feito em nossas vidas. Te agradeço, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Venho te pedir agora, Senhor, que seja, ó Deus, com cada irmã que está ouvindo este trabalho, esteja abençoando o lar, a família, todas as áreas da vida de cada uma das irmãs, que o Senhor esteja fazendo a sua vontade sobre a vida delas. Venho te pedir também agora, ó Deus, pela igreja, pelo líder, o pastor Valfrido, que você esteja abençoando a vida dele, da sua família, sua esposa, suas filhas, dando sabedoria, abençoando o ministério dele. Também por todos os irmãos da igreja, por cada família, por cada liderança, os ministérios e líderes de departamento, que você esteja abençoando, ó Pai, as famílias de nossa igreja. Da mesma forma, pedimos pelos missionários, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um ali no campo, dando força, suprindo as necessidades. Também venho te pedir pelos enfermos, que o Senhor esteja, Pai, derramando cura, dando graça, dando forças a cada um deles. E também pelas famílias enlutadas, que o Senhor console e conforte o coração de cada um. Senhor, mais uma vez, muito obrigada por tudo que tens feito em nossas vidas, pois eu oro agradecida em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Senhor Deus, entro na tua presença, ó Pai, para lhe agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido, Senhor, pelas bênçãos recebidas, Senhor. Como sou grato a Deus pela bênção que tu me concedeste, Senhor. Também lhe peço em favor da nossa irmã Miriam, Senhor, que tu esteja colocando as tuas mãos saradoras, Senhor, sobre toda a sua enfermidade, Senhor, e restaurando, Senhor, de toda essa doença, ó Pai. Ó Senhor, venho lhe pedir em favor da tua casa, que tu esteja fortalecendo teus filhos, para cada dia, Senhor, possamos te servir melhor, ó Pai. Também pedimos em favor da família do pastor, em favor do pastor, que tu possa estar abençoando, para que sua família sempre esteja ali do seu lado, apoiando o pastor no teu trabalho, Senhor, que o Senhor possa continuar dando sabedoria, Senhor, para o pastor, para ele administrar, Senhor, a tua casa, Senhor, para que ele conduzir o teu rebanho, ó Pai, e que muitas e muitas almas possam se converter, Senhor, aos teus pés, ó Pai. Venho lhe pedir também em favor das crianças, que tu possa estar abençoando a vida de cada um, Senhor, para que eles sintam cada dia mais o desejo de estar na tua casa. Ó Pai, abençoa esse culto matutino, Senhor, para que tudo que aqui for feito seja feito para a honra e glória do teu nome, e que a mensagem, Senhor, venha de encontro aos nossos corações, ó Pai. Te agradeço por mais um dia, em nome de Cristo. Amém. Meu Deus, como eu preciso do Senhor, mas venho te pedir em oração, que guarde minha família com mão forte e com a tua proteção. Ordena os anjos em favor de mim, que as tuas bênçãos cheguem no meu lar, para semear a paz e o amor, e toda a minha casa
servirá o Senhor. Guarda minha casa, meu Pai, o livra da cilada do inimigo. Guarda minha casa, meu Pai, eu quero a minha família aqui comigo, na tua presença, praticando tua palavra. E eu sei que nada poderá tocar na minha casa, mal nenhum me sucederá, nenhuma praga em minha casa chegará, pois minha família eu entrego ao Senhor. Guarda minha casa, meu Pai, livra da cilada do inimigo. Guarda minha casa, meu Pai, eu quero a minha família aqui comigo, na tua presença, praticando tua palavra. E eu sei que nada poderá tocar em minha casa. Olá, bom dia, um bom e excelente dia para todas as irmãs de nossa igreja. É uma alegria poder mais uma vez estar aqui com cada uma de vocês e nesse dia para falar sobre perdão, tema do mês que as irmãs estão tratando. E eu gostaria de falar, minhas irmãs, de uma história que é uma das histórias que eu mais amo na Bíblia, uma das histórias que eu mais amo dentro da palavra de Deus, e que nós aprendemos o quão importante é o perdão dentro do contexto familiar. E eu gostaria de pensar com as irmãs em 3 coisas sobre o perdão no mais alto grau na família. 3 questões que envolvem o perdão no mais alto grau na família. Primeira coisa, o perdão, ele deve tratar a tristeza. Uma das coisas que o perdão faz é ir de encontro à necessidade dos outros. Nós falamos isso na semana passada. E eu gostaria de ler com as irmãs e para as irmãs a história, que é uma das histórias que eu mais gosto, é a história de José, principalmente aquela etapa em que José encontra os irmãos no Egito. E a Bíblia fala para nós em Gênesis 45, no verso de número 3 e 4, fala o seguinte: E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Minhas irmãs, olha que interessante. Perdão no mais alto grau, ele vai de encontro também à necessidade do próximo. E a necessidade dos irmãos de José era tratar a tristeza. Talvez esses irmãos não esperavam, cerca de 17 anos depois, mais ou menos 17 anos, José se apresenta, só que agora como governador, não como um menino, mas como um homem, diante daqueles outros homens. E eles talvez pasmados, como a Bíblia fala para nós, pasmados diante da sua face, olhando para José. E eu fico imaginando, irmãs, como deve ter passado o filme na cabeça daqueles meninos, daqueles homens,
vendo o rosto de José gritando: não, não me vendam, o que está acontecendo? José, minhas irmãs, ele não vai de encontro a isso. Ele não busca, né, o livrinho dele e fala: olha, eu tenho aqui isso contra vocês. José pede que os irmãos se aproximem. Quem quer dar perdão sempre vai buscar aproximação, e José faz isso. Ele vai se aproximar dos irmãos e ele fala: não vos entristeçais. Além de fazer com aquilo que o outro precisa, ir de encontro à necessidade do outro, José vai de encontro à necessidade deles, que era a tristeza. José viu que eles estavam tristes. Não vos entristeçais, nem pese o coração de vocês, nem gaste tempo com isso, porque vocês me venderam para cá. Não fiquem preocupados. Perdão no mais alto grau dentro da família, além de tratar a tristeza, aponta para a soberania de Deus. Essa é a segunda questão. O perdão no mais alto grau dentro da família aponta para a soberania de Deus. E aí na parte B do versículo 5 de Gênesis 45, na parte B fala: porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. E aí José vai falar para eles que ainda há 2 anos de fome, né? Ainda vai ter problemas, mas ele está ali para ajudar. E uma das coisas, minhas irmãs, que além de tratar a tristeza, em muitos momentos Deus proporciona que situações difíceis ocorram na vida, porque Ele tem um propósito lá na frente. De repente desentendimentos, de repente algumas coisas aconteceram porque Deus tem um trabalhar diferente do nosso. Deus quer fazer alguma união, Deus quer fazer alguma tratativa. Os irmãos de José precisavam ser pessoas diferentes, porque eles precisavam passar por esse processo. José precisava ser uma pessoa melhor, porque ele precisava ser depurado por Deus na fornalha de fogo do Egito, dentro da casa da tentação de Potifar, ali na prisão. Ele precisava mostrar que ele era um bom empregado para que ele pudesse chegar a ser governante do Egito, abraçar o mundo inteiro, mas principalmente abraçar a família dele. Minhas irmãs, olha que coisa tremenda. É tremendo imaginar uma situação dessa. E aí José fala: olha, não foi vocês, vocês me venderam para cá, mas Deus me enviou. Quem está trabalhando, quem está agindo, quem está fazendo as coisas é Deus. Minhas irmãs, vocês conseguem ver Deus trabalhando nas situações da vida de vocês? Perdão no mais alto grau dentro da família é isso. Deus está trabalhando, Deus está tentando enriquecer as nossas vidas de alguma forma, com perdão, com graça, que a gente tem no coração e que a gente precisa dar e receber também. E aí, minhas irmãs, perdão no mais alto grau dentro da família. A terceira coisa que eu gostaria de pensar com as irmãs é que o perdão no mais alto grau dentro da família, ele não foca as mágoas, mas os objetivos de Deus. E aí, no versículo 7 e 8 do capítulo 45, a Bíblia diz assim: assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe: assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Quais são os objetivos de Deus? O objetivo de Deus era fazer com que aquela família pudesse se perpetuar, a nação de Israel pudesse crescer, o povo de Israel fosse amparado. E talvez, minhas irmãs, por uma visão pequena nossa, porque a gente quer controlar as coisas, porque a gente quer botar a mão em tudo e a gente quer fazer do nosso jeito. Muitas vezes é assim comigo, é assim com você, e você vive com outras pessoas que é assim também, que são assim também. O que Deus vai dizer para nós? Não foquem as mágoas, mas foquem, ou seja, deem prioridade aos objetivos. Deus me enviou para cá, porque Deus tem um objetivo. O que você tem vivido na sua vida tem um objetivo de Deus. Está conseguindo enxergar isso? Está conseguindo entender
o trabalhar de Deus na sua vida, em tudo o que você tem vivido? Deus me enviou para cá. E Deus me enviou porque há um porém, né? No caso de José, a conservação da vida. E minhas irmãs, se nós quisermos ser e ter uma família mais abençoada por Deus, a gente precisa fazer essas 3 coisas. Vamos tentar tratar as tristezas que nós temos entre nós. Vamos apontar para a soberania de Deus. Deus está agindo. Vamos tentar ver Deus agir em cada momento, em cada situação. E ao invés de pensar nas mágoas, vamos pensar nos objetivos que Deus tem. Deus quer trazer isso para a minha vida e para a sua vida. E eu espero que essa lição de José, que é uma das partes da história que eu mais amo na Bíblia, perdão no mais alto grau, ele faz essas 3 coisas. Trata a tristeza, aponta para a soberania de Deus e não fica olhando para as mágoas, mas sim para os objetivos. Para o que você tem dedicado tempo? Essa é a minha pergunta final. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu peço sabedoria e graça. Por mim, por minhas irmãs, que o Senhor lhes conceda o favor da sua sabedoria e da sua misericórdia. Em nome de Jesus, Pai, que haja entre nós como família do Senhor. E entre nós, ó Pai, esposo, esposa, filhos, pais, irmãos, irmãs, perdão no mais alto grau. Seja o exemplo de José não só um exemplo distante no tempo, mas, ó Deus, um exemplo que seja muito factível a cada um de nós, que possamos viver esse exemplo, que possamos nos espelhar, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas lutas, apesar do nosso orgulho, da nossa inconsequência, da nossa incoerência. Pai, em nome de Jesus, nos dá graça e sabedoria para vivermos isso. Eu peço a Tua bênção sobre esse dia na vida de minhas irmãs, peço que o Senhor as ajude, as abençoe e derrame de Sua graça e de Sua misericórdia, Pai, e todo o Teu favor esteja disponível a cada uma delas, a cada um de nós, Teus filhos, a Tua igreja de Vila Rosa. Eu peço a Tua bênção sobre todas as famílias, as Tuas filhas, ó Deus, que têm os seus maridos, que não têm ao Senhor como Salvador. Dá sabedoria a elas, Pai, para que elas sejam exemplo de uma mulher cristã, exemplo de uma pessoa cristã que vive a Tua palavra e que dá um exemplo para o seu esposo, que ele seja santificado, como diz a Tua palavra em Pedro, através do procedimento da Tua filha, e que esse exemplo seja um exemplo tão abençoador, que o seu marido possa entregar a sua vida ao Senhor como Salvador, através do testemunho dela, Pai. Eu peço a Deus, salva os lares divididos, abençoa, derrama, Senhor Deus, a Tua bênção de graça sobre nós, e eu peço e agradeço por tudo, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus abençoe, minhas irmãs, um excelente dia.